Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre instrumentação industrial. Vamos lá, pessoal! Bem pessoal, quando eu comecei a estudar para fazer esse vídeo, a ideia é que eu ia fazer um vídeo falando sobre a área técnica, sobre o curso técnico de instrumentação. Só que a instrumentação industrial ela é uma área que envolve a eletricidade, mas é uma área muito mais ampla. Então eu resolvi fazer um vídeo mesmo falando sobre instrumentação em geral. É um vídeo introdutório, porque como eu disse aqui agora, a instrumentação é uma área bastante complexa e grande que envolve a eletricidade. Então eu vou fazer um apanhado só para a gente entender primeiro o que é instrumentação industrial. Então pessoal, uma definição geral do que é instrumentação. A instrumentação ela é uma área que estuda, desenvolve e aplica instrumentos de medição de grandezas físicas ou químicas. Basicamente o que a instrumentação faz, pessoal, é controle do processo industrial através das leituras e interpretações das medições físicas e químicas durante um processo industrial. Uma parte interessante, pessoal, da instrumentação é que a instrumentação ela é exclusivamente da área industrial. Você não vai achar instrumentação dentro da instalação residencial, por exemplo. Então é uma área voltada para a indústria. E a instrumentação, pessoal, ela não deve ser confundida com a automação. As duas áreas elas se complementam, elas vão ter interseções, porque a automação também usa de instrumentos, só que são coisas diferentes. A instrumentação ela controla, melhora e desenvolve processos industriais. A automação, ela sempre faz isso voltada a reduzir a mão de obra e transformar o processo mais automático possível. A instrumentação ela também usa de processos automáticos, só que são coisas diferentes. A ideia da instrumentação é melhorar e desenvolver o processo industrial, maximizar as possibilidades desse processo industrial. Já a automação, ela vai fazer isso, mas sempre de forma a ser o mais automático possível. Então, as duas áreas se complementam, elas se intercalam, mas uma área tem um objetivo diferente da outra. Então, essa é a diferença entre instrumentação e automação, tem que ficar bem claro isso para vocês. E o que é um instrumento? Quando a gente fala de um instrumento de medição, um instrumento ele é um dispositivo que ele vai medir, vai transmitir e receber informações sobre as grandezas físicas e químicas, e com isso o processo vai ser alterado de alguma forma. Então, um instrumento, por exemplo, o voltímetro é um exemplo de grandeza elétrica que a gente consegue fazer a medição. E aí a gente vai ter processos que vão ter outras grandezas. Eu vou dar um exemplo para vocês. E é nesse ponto da parte de sensores, na parte da leitura e medição, é que vai se intercalar a instrumentação com a área da eletricidade, porque todo o processo de instrumentação ele é feito através de leituras das grandezas. Essas leituras elas vão ser feitas por sensores, por instrumentos que vão casar muito com a parte da eletroeletrônica. Então é nesse momento em que a instrumentação se intercala com a área de elétrica, mais especificamente com a área de eletroeletrônica. Então pessoal, está aparecendo na tela para vocês um modelo do que seria a instrumentação. Então vamos ilustrar aqui para a gente entender melhor como que funciona a instrumentação. A primeira parte da instrumentação é as grandezas. O que são as grandezas? A gente entende como grandezas físicas ou químicas a temperatura, que é a grandeza hoje mais medida em qualquer ambiente, pressão, vazão, tensão elétrica, corrente elétrica, resistência. A gente tem vários tipos de vazão, né? Química, por exemplo, a gente tem o pH de um determinado produto, é uma grandeza que a gente consegue medir, é uma grandeza química. A gente ainda tem a viscosidade. Então a gente tem uma série de grandezas que a gente trabalha no meio industrial. As grandezas, elas vão entrar em contato com os sensores que são transmissores e receptores. O que são esses sensores? A gente tem termômetro, a gente tem pressostato, a gente tem voltímetro, a gente tem amperímetro, a gente tem sensor de nível, a gente tem sensor de vazão, a gente tem uma série de sensores que vão pegar essas grandezas e vão mensurar essas grandezas e vai trocar informação com o instrumento. Então o instrumento recebe informação dos sensores e os sensores e transmissores, em alguns casos, também vão receber informações dos instrumentos. Então a gente tem aqui uma troca de informação entre sensores, os transmissores e receptores. E aí a gente tem os instrumentos. O que são os instrumentos? Controladores, indicadores,
registradores, conversores. Os instrumentos recebendo as informações dos sensores vai atuar nos elementos de controle do processo. Esses elementos de controle, eles são válvulas, solenoides, resistência de aquecimento, sistemas de resfriamento. Então esses elementos de controle, eles vão atuar diretamente no processo. Então eu preciso diminuir a temperatura em certa parte de um processo lá de têmpera de um material. Então o elemento de controle, ele vai acionar, por exemplo, um sistema de resfriamento diretamente no processo. Tudo isso de maneira ao quê? A melhorar o processo, a transformar esse processo a um processo que tenha um desempenho cada vez melhor. Então, o fim da instrumentação é sempre a melhoria de desempenho do processo, ok? Independente se ele seja automático ou se ele seja um processo manual. A ideia da automação aqui é que tem que ficar clara que é diferente da instrumentação. Então isso aqui é um processo de como a instrumentação funcionaria dentro de um processo industrial. E aqui eu tenho um exemplo para vocês de um diagrama de instrumentação. A gente vê nesse diagrama que ele lembra bem alguma coisa voltado para os diagramas elétricos. São diagramas diferentes, mas que têm um pouco a ver um com o outro. Então aqui eu tenho um processo para controle de uma turbina e de um gerador elétrico. Então a gente tem aqui esse processo. O que acontece? Entra vapor na turbina, sai vapor. Esse vapor na turbina vai fazer girar essa turbina e com esse giro o gerador vai gerar eletricidade. Então a gente tem aqui um processo industrial de geração de energia elétrica. E onde que entra a instrumentação aqui? Então cada símbolo, essas bolinhas com quadrado, esses quadrados dentro de quadrados, são símbolos da instrumentação. Então aqui a gente tem, por exemplo, esse símbolo aqui, ele representa um controlador computador, que no caso aqui é um PLC. A gente tem aqui um transmissor de temperatura, está recebendo a temperatura da turbina e enviando essa informação para o PLC. A gente tem aqui um transmissor de velocidade, ele está medindo aqui a velocidade do eixo do gerador e transmitindo essa informação também para o PLC. A gente tem aqui um transmissor de vazão, ele está medindo aqui a vazão de vapor que está entrando na turbina. E a gente tem aqui um display que indica e controla essa vazão. Então a gente já consegue entender mais ou menos como que funciona isso aqui. A gente tem um processo que recebe a vazão de vapor na turbina, isso fica medindo o tempo todo. A temperatura, ela é enviada para o PLC, porque o PLC vai controlar como que está a temperatura interna, também vai controlar as informações dessa vazão e também através da informação da velocidade do eixo desse gerador. Então, todo o processo é controlado de maneira a otimizar o processo de geração de energia elétrica. Então a gente tem aqui um diagrama de instrumentação que exemplifica um processo industrial em que o desempenho tem que ser sempre controlado e melhorado para que tenhamos um melhor aproveitamento da geração da energia elétrica. Então isso aqui é um exemplo de como a instrumentação nos beneficia e aqui a gente entende como isso se intercala com as instalações elétricas e com os processos da área da eletricidade. Bem pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaeletrica.com.br. Inscreva-se também em nossa lista do Telegram para receber as atualizações diretamente em seu celular. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.